Olá, internautas, telespectadores da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícia na manhã desta quarta-feira, dia 14, com as principais notícias dos jornais do país e também aqui do estado do Ceará. E a gente começa com os destaques da capa do jornal O Estado de São Paulo. A manchete do jornal é uma denúncia sobre o setor elétrico. Diz: subsídios do governo federal tornam conta de luz no país alta, apesar de a energia ser barata. Embutidos na conta de luz paga pelo consumidor, os subsídios a setores como usinas térmicas a carvão e as energias eólica e solar alcançaram 40,3 bilhões de reais em 2023, no ano passado, e ajudam esses subsídios do governo federal, nesse valor de 40 bilhões, ajudam a explicar por que o Brasil é o país da eletricidade barata e da tarifa alta. Hoje, esses incentivos representam 13,5% da fatura mensal de cada consumidor de energia elétrica no Brasil, ante 5,5% que era em 2018. Ou seja, mais que dobraram. Abre aspas, nosso custo de geração de energia está entre os mais baixos do mundo, mas nossa conta de luz é uma das que mais pesam no bolso do consumidor. Fecha aspas, afirma Kátia Rocha, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. De acordo com a Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a ANACE, o preço da energia no mercado regulado, modelo mais comum para residências, subiu 61% em 11 anos. Já a tarifa média no país saltou 153% no mesmo período. Uma matéria correlata sobre esse assunto diz: o subsídio do governo federal cria distorção, afirmam analistas. O uso da conta de luz para bancar programas como a tarifa social também é questionado. Técnicos dizem que essas iniciativas deveriam constar do orçamento federal. Outro destaque também na área de economia do jornal Estadão diz: aprovado na Câmara Federal, avança tributo sobre plano de previdência deixado como herança. Proposta que ainda vai para o Senado retoma plano de cobrança do imposto de transmissão causa mortes e doação, que é o ITCMD, o imposto sobre herança em planos de previdência privada. Investidores que ficarem mais de 5 anos no VGBL serão isentos. Como diz a matéria, foi aprovado na Câmara Federal e agora vai ser analisada pelos senadores, analisado e votado pelos senadores. E isso está embutido, foi embutido dentro daquela proposta, daquela segunda proposta de regulamentação da reforma tributária, cujo relator é o cearense Mauro Benevides Filho, que também é economista e professor da Universidade Federal do Ceará. Outro destaque, agora na área internacional, do jornal Estadão. Futuro do chavismo.
Lula sugere nova eleição na Venezuela para superação da crise política. Plano circula entre diplomatas, mas ainda não foi oficializado. A opositora lá na Venezuela, opositora do Nicolás Maduro, do presidente, que é a Maria Corina Machado, rejeita essa ideia de novas eleições. A foto de destaque, como vocês podem ver, é uma foto triste. É um avião da FAB transportando os caixões com os corpos das vítimas daquele acidente aéreo lá em Vinhedo. Corpos de vítimas voltam para Cascavel, no Paraná. A identificação de 45 cadáveres das vítimas da queda do avião da Voepaz, antiga Passaredo, foi concluída ontem à tarde e 27 deles foram entregues a parentes. Acima, a foto é o voo da FAB, que parte de São Paulo, onde o avião caiu, lá no município de Vinhedo, indo para Cascavel, no Paraná, onde moram os familiares das vítimas. Ainda uma informação nova, constante nesta legenda da foto, é dizendo que a Voepaz, antigo Passaredo, cancelou os voos para Fernando de Noronha. A gente diz mais detalhes sobre esse cancelamento desse voo. Esse voo tem escala em Fortaleza, pelo menos tinha, estava cancelado até o dia 31 deste mês, até o dia 30 deste mês. Tinha escala em Fortaleza e em Natal, esse voo para Fernando de Noronha, para a ilha, e que está temporariamente cancelado. Outro destaque da capa do jornal O Estado de São Paulo, desta quarta-feira. Contra bolsonaristas, Alexandre de Moraes ministro do STF, usou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, fora do rito regular para investigação no STF, diz jornal. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, ordens passadas por mensagens de WhatsApp embasaram decisões do próprio ministro. Estadão, Portal Terra e a FAAP, que é a Fundação Penteado, promovem debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O evento, com 6 postulantes à Prefeitura da capital paulista, será agora logo mais às 10 horas e terá transmissão ao vivo nos canais digitais dos organizadores, do Estadão, do Portal Terra e da Fundação Penteado. Ainda é destaque na capa do Estadão, na área de entretenimento, é o filme, é o cinema, é a estreia do filme Matrix, 25 anos e mais relevante do que nunca. Filme de 1999 com Keanu Reeves, trata de temas atuais como fake news, extremismo e inteligência artificial. Outra destaque na área de entretenimento, música clássica. O homem que tirou do papel a Sala São Paulo. O engenheiro Mário Eduardo Garcia foi o primeiro a sonhar com esse espaço de excelência. Ainda é destaque na capa do Estadão, na área de saúde. Formas atípicas de Alzheimer podem atrasar diagnóstico. Também é destaque na capa, e é o último destaque que eu falo aqui para vocês.
é na área de economia. Perfil do comércio, o novo perfil que está se desenhando no comércio. Quase metade das maiores redes varejistas passou a vender pelo WhatsApp. Mais de 70% delas têm comércio online. Apesar do avanço virtual, empresas mantêm abertura também de lojas físicas. Encerrado aqui os destaques do Estadão, eu passo a mostrar para vocês os destaques da capa do jornal cearense O Povo. E entre eles estão: estupros de crianças de até 4 anos aumentam 29,3% no Ceará. Dados são do Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. Esse panorama foi publicado ontem pelo Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o Jornal O Povo faz aqui o recorte, é para todo o Brasil esse panorama. Hoje a Folha de São Paulo traz, o Valor Econômico também traz essa pesquisa para todo o Brasil. E em todo o Brasil, o Ceará fica na 4ª posição em mortes de adolescentes até 19 anos. Mas o Jornal O Povo trouxe o destaque sobre os estupros. E aí teve um aumento entre 2022 e 2023 em 29,3% dos casos. Mas a manchete do jornal é sobre reforma tributária. Regulamentação. Câmara Federal aprova segundo projeto da reforma tributária. Criado o comitê gestor para o imposto sobre bens e serviços. O novo imposto será chamado de IBS, que vai substituir o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, Imposto sobre Serviços. Nessa aprovação dessa segunda etapa da reforma tributária, a novidade é que planos de previdência chamados de PGBL e VGBL passam a ser taxados pelo imposto sobre doações e heranças. Essa foto em destaque de uma praia do litoral cearense é para ilustrar uma matéria dizendo que o Ceará tem o segundo melhor desempenho turístico do país no mês de junho. A outra foto é da Transnordestinas, aqui um trem da companhia. A empresa quer antecipar o início das obras até o PECEM ainda este ano. Ainda destaque na capa do jornal O Povo, na área de política. Bíblias nas escolas. O governador Eumano de Freitas disse ontem em Brasília que livros de todas as religiões serão contemplados. Inicialmente, ele disse para o deputado pastor Luiz Henrique, num congresso de evangélicos, que iria comprar Bíblia para todas as escolas. Ele já começou então a ampliar. Ontem, para o correspondente do jornal O Povo lá em Brasília, disse que não vai ser mais só Bíblia, vai ser todos os livros de todas as religiões, ele vai comprar para as escolas. O jornal O Povo continua na reportagem de hoje com o tema da reportagem de ontem sobre o saneamento básico. E o título da matéria da reportagem de hoje é: Alto custo da universalização do esgoto e foco na zona urbana são desafios do saneamento. E por último, destaque na capa do jornal O Povo, na área de esportes. O Fortaleza, hoje à noite, joga com o Rosário Central da Argentina
pela ida das oitavas de final do Campeonato Sul-Americano. Eu passo agora a mostrar para vocês, telespectadores, internautas da TV da Transparência, a capa do jornal Valor Econômico de hoje. O primeiro destaque é América Latina e Caribe. A região cresceu 0,9% ao ano desde 2015, uma década de crescimento praticamente nulo, diz Salazar Chirinage, ele que é o diretor executivo do CEPAL, que é o Conselho Econômico para a América Latina e Caribe. Parceria público-privada, PPP, a rede de hospitais Op Health, que tem fundos do IG4 e BTG, do Banco BTG, entre os sócios dessa empresa de cadeia de hospitais, vence uma PPP, uma parceria público-privada, de 2 bilhões e 300 milhões de reais para construir o novo Hospital de Palmas, no Tocantins. Sobre em São Paulo, a Sabesp, em meio a processo de transição, ela está sendo privatizada, a companhia passará a ter nova gestão em setembro, diz Salcedo. A manchete do Valor Econômico de hoje, com seca de IPOS, receita de bancos de investimento recua 12% ao ano. Galípolo, diretor do Banco Central e possivelmente o próximo presidente do banco, já que o mandato do atual presidente Campos Neto termina em dezembro, Galípolo alivia, o nome dele alivia o mercado e cresce pressão por alta de juros. Ainda destaque na capa do Valor Econômico, gasto do INSS para 2025, portanto para o próximo ano, pode estar subestimado. Este senhor é o fundador da TCL, segunda maior fabricante de televisores do mundo. Está ampliando parceria com a SEMP no Brasil e aposta em equipamentos com inteligência artificial. Diz ele, não se pode ficar congelado no tempo, é preciso inovar sempre, diz o fundador, ele é chinês, nesta entrevista para o Valor Econômico. Também é chamada de capa do Valor Econômico a matéria, quem deu em primeira mão foi a Folha de São Paulo, sobre o Alexandre de Moraes usou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, fora do rito, afirma jornal, mas o ministro diz que nega, diz que o que ele pediu ao TSE está dentro dos trâmites legais. Outro destaque na área econômica, desconto em crédito rural no Rio Grande do Sul terá limite. E, por último, daqui da capa do Valor Econômico, é que a Câmara Federal aprovou ontem projeto sobre a gestão do IBS, é o Imposto sobre Bens e Serviços, é o novo imposto que vai substituir o ICMS e o ISS. Agora vamos para a capa do jornal O Globo, desta quarta-feira. Montagem de canções clássicas na batida do funk expande a MPB, a música popular brasileira, no streaming e gera debate sobre direito autoral. A foto de capa do jornal, Rio tem o frio mais intenso em 3 anos. Isso Rio de Janeiro. Em São Paulo, domingo, a gente já até registrou aqui, ontem, foi 7 graus.
Hoje mantém ainda a frente fria e o jornal O Estado de São Paulo diz que amanhã alivia, mas hoje mantém frio intenso em São Paulo. E também no Rio de Janeiro. A temperatura mais baixa registrada no Rio desde 2011, 8,3%. Em São Paulo, 7%. No Rio, chegou a 8,3 graus Celsius na madrugada em Jacarepaguá. E essa friagem mudou o visual tradicional do carioca diante de clima glacial. Ciclone no sul foi o maior responsável pelo frio e pela forte ressaca na orla marítima do Rio de Janeiro, invadindo até ali aquelas avenidas na beira-mar do Rio de Janeiro. Idoso morreu arremessado por onda no Leme. Calor tem data prevista para voltar sábado. Olha aqui a foto, todo mundo aqui agasalhado. Geralmente o carioca anda mais à vontade, mas por causa do frio, e por isso que mereceu esta foto da capa do jornal o Globo. A manchete de capa do jornal é sobre a reforma tributária. Câmara Federal aprova taxar transmissão da previdência privada na herança. Funcionários da Voepaz, antiga Passaredo, já haviam relatado problemas no sistema de degelo, da quebra do gelo na aeronave. Gabinete de Moraes acionou o TSE de maneira informal para municiar investigações no Supremo Tribunal Federal. Mensagens divulgadas pela Folha de São Paulo mostram que assessor do ministro encomendou relatórios sobre bolsonaristas. Moraes diz que atos conseguiram rito jurídico e que peças integram os inquéritos. Sobre o assunto, o senador Eduardo Girão, aqui do Ceará, está anunciando uma entrevista coletiva hoje às 15 horas, lá no Congresso Nacional, para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. PT, Partido dos Trabalhadores, lança cartilha para orientar seus candidatos a falar ao eleitor evangélico. Documento sugere evitar citações forçadas a Deus e associar críticas a membros das igrejas à sua fé, e recomenda valorizar a família e a religião. Ex-rival Freixo declara voto em Eduardo Paes. Realidade no Rio e no Brasil agora é outra, diz Freixo. Adversário em outras disputas municipais, o petista dá apoio à reeleição do prefeito para enfrentar bolsonarismo e por palanque para Lula no estado em 2026. O Eduardo Paes é do PSD, candidato à reeleição, e o candidato de Bolsonaro lá é o Alexandre Ramagem, candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, apoiado pelo Jair Bolsonaro. Destaque na área internacional. Ucrânia condiciona para a ofensiva na Rússia a acordo de paz justa. Presidente Zelensky diz que incursão militar à região de Kursk, a primeira em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial, é forma de pressionar o Kremlin a negociar o cessar-fogo. Ainda na área internacional, Venezuela, Amorim sugere a Lula que o Brasil defenda novas eleições. Por hora, o país mantém posição oficial de cobrar atas eleitorais. O México hesita em atuação conjunta com o Brasil e a Colômbia. Esta foto é para ilustrar a matéria.
vão destruir um edifício que foi construído pelas facções no Rio de Janeiro. Bota abaixo do condomínio do tráfico lá na favela da Maré. Força-tarefa de agentes policiais e municipais e do Ministério Público começou a demolir o condomínio chamado Novo Horizonte, erguido pelo tráfico no Parque União. São 40 prédios de até 6 andares, estimados em 30 milhões de reais. Cobertura, vocês podem ver aqui, a cobertura era equipada com cozinha gourmet, piscina, daqui é a piscina, com queda d'água e área de bronzeamento. E por último, destaque na capa do jornal O Globo, vivi para contar. Tinha só 3% de chance de sobreviver. O DJ Júlio Trindade relata lembranças e pesadelos nos 75 dias de internação com infecção grave, quando atravessou 13 cirurgias e 2 paradas cardíacas e teve pé e dedos amputados. Ele diz: o humor me salvou, sempre fui fanfarrão. Vamos agora aqui para a capa do jornal Correio Brasiliense, lá de Brasília, Distrito Federal, nossa capital nacional. E a manchete é uma tragédia que aconteceu lá no Distrito Federal. Tragédia comove DF, o Distrito Federal, fogo mata mulher e crianças. 5 pessoas de uma família que dormiam em um barraco no Arapoanga, é o nome da localidade, que fica na cidade satélite de Planaltina, morreram no incêndio que começou na noite de segunda-feira e só foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na madrugada de ontem. Destaque no Correio Brasiliense: Venezuela aperta cerco às ONGs, organizações não governamentais. Assembleia Nacional, de maioria chavista, debate projetos de lei para controlar organizações não governamentais e coibir o fascismo. Fascismo aqui está entre aspas a palavra. Em entrevista ao Correio Brasiliense, a ativista denuncia a medida. Na parte econômica, reforma tributária está mais perto da regulamentação. Câmara aprovou ontem o texto que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica o ICMS e o ISS. É mais um passo para instituir as mudanças aprovadas no ano passado. Deputados votam hoje emendas e destaques antes da matéria seguir para o Senado Federal. Outra foto de destaque é aquela que eu já li aqui no Estadão, é o avião da Força Aérea Brasileira levando os caixões com os corpos dos vítimas do acidente da aeronave da Aviopaz. Polícia Federal reforça a investigação no CENIPA, que é o Conselho Nacional de Prevenção de Acidentes Aéreos, sobre o voo 2283 da Aviopaz. Relatório da Polícia Federal será entregue na sexta-feira à Aeronáutica, com dados sobre a queda da aeronave da Aviopaz, que causou 62 mortes. Restos mortais de algumas das vítimas foram levados de avião ontem para Cascavel, no Paraná. Esta foto, aqui com vários balões, é dizendo que a alegria invadiu o Museu Nacional da República ontem, com a realização do primeiro Congresso da Felicidade de Brasília, que contou com mesas redondas e palestras sobre a importância
da satisfação emocional. A gente começa agora com os destaques internos do jornal O Globo. O primeiro é o editorial, que fala sobre a alta da inflação que preocupa o setor empresarial. Uma pesquisa publicada pelo Banco Central desmente a crença de setores produtivos estão mais otimistas em relação ao mercado financeiro. O segundo editorial do dia é sobre a internet, que a condenação do Google é um marco na regulação de plataformas digitais. O processo traduz uma mudança progressiva no entendimento jurídico quando o monopólio vira abusivo. Também em destaque aqui nas páginas internas do jornal O Globo é sobre as eleições dos municípios aqui pelo Brasil, os novos mandamentos sobre o PT, que publica uma cartilha para orientar os candidatos com diálogos com evangélicos mais resistentes à sigla. Aqui em destaque, a foto é nomeada como Fé na Aproximação. Estevão Fernandes, da Marcha para Jesus Cristo, puxa a oração ao lado de Jorge Messias, que é da AGU, num evento que aconteceu aí ainda este ano. Aqui o PT mostra algumas orientações para as eleições, o que os candidatos ou os ligados a essas eleições, ligados ao partido, devem fazer, como, por exemplo, valorizar a família, valorizar a fé, falar também sobre os direitos humanos, também falar sobre que é fundamental discutir as leis que foram criadas pelo partido e também defender sempre a verdade para combater a desinformação. Outras orientações aí dadas nesta cartilha do PT é sobre o que não fazer. Citações exageradas a Deus. O texto diz que é preciso citar o nome de Deus, mas de uma forma cautelosa. Críticas a opositores. A orientação é de que quando um pastor ou um membro da igreja cometer um erro, este não deve ser associado à sua fé e sim somente à sua pessoa. Considerá-los todos iguais, que também fala sobre o fundamentalismo, que não se deve classificar todo o evangélico como fundamentalista e também não se deve criticar os cultos aí de olho nas eleições de 2024. Também em destaque na área da política é sobre as eleições aí também pelo país, no Rio de Janeiro, que Freixo abandona aliados do PSOL e apoia Paz à reeleição aí em 2026. Mirando 2026, apoia o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, neste pleito deste ano. E Freixo aí, Marcelo Freixo, que é do PT, ele abandona os seus aliados do PSOL e agora vai apoiar Eduardo Paes, mirando aí nas eleições de 2026. O petista aposta em um ex-adversário para derrotar o bolsonarismo e ajudar Lula em Niterói. Ele endossa Neves contra pessoalista. Em São Paulo, os destaques aqui são para as eleições também, que Datena e Marçal alcançam em voto de Boulos e de Nunes. O Datafolha mostra que esses candidatos outsiders que competem, na verdade, com os líderes do eleitorado mais identificados com Lula e Bolsonaro e em segmentos como renda e idade em São Paulo. Adversários preparam estratégias para conter a tendência. Também em destaque sobre as eleições nas capitais é a investigação policial que esquenta a disputa em São Luís. Duarte Júnior, do PSB, usa descoberta de um carro abandonado de 1,1 milhão em espécie no porta-malas para tentar desgastar o prefeito e também candidato à reeleição em São Luís, que nega ter relação com esse episódio. Também em destaque na política é sobre o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que fez uso informal do TSE ao investigar bolsonaristas. O ministro, que também é do STF, ele na época era do TSE,
TSE e agora é ministro do STF, afirma que procedimentos foram regulares e que os documentos estão nos inquéritos com a participação da Procuradoria-Geral da República. Também em destaque na política é que o Senado acelera a PEC que perdoa a dívida dos partidos. A meta dos representantes das siglas é que essa proposta que foi votada na CCJ e no plenário na Casa, que seja votado hoje, tanto na CCJ quanto no plenário do Senado. Também já sobre a mini-reforma eleitoral, que prevê mudanças em prazo da lei da ficha limpa, terá leitura de parecer. Pelo Brasil, aqui os destaques são os sinais de alertas, os relatos internos apontam problemas em aviões da Voepaz antes de acidente. Aqui na foto, parentes de uma das vítimas se abraçam diante de um caixão na base da Força Aérea Brasileira em Guarulhos. Também em destaque pelo Brasil é sobre a violência, que os casos de estupro de crianças crescem em 3 anos. A pesquisa Unicef e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou o aumento de 26,6% de crimes sexuais contra crianças de até 4 anos e de 20 aconteceu aí um aumento de 20,9% de vítimas de idades entre 5 e 9 anos nos períodos entre 2020 e 2023. Também em destaque na área de violência, de segurança ou da falta dela, é celular que foi furtado ou roubado de 9% dos brasileiros em 12 meses. A estimativa é de uma pesquisa do Datafolha que ouviu cerca de 2,5 mil pessoas em julho. Também em destaque a Polícia Federal que prende suspeito de integrar a máfia italiana no Rio Grande do Norte. A operação no Brasil e na Itália mirou um esquema de lavagem de dinheiro da Cosa Nostra em compras de imóveis no estado. Também em destaque agora na economia, mas também na política, é o segundo projeto da regulamentação da reforma tributária. A Câmara aprova taxar transmissão de previdência privada na herança e o STF discute o tema. Aqui em destaque o relator da reforma tributária, o cearense Mauro Benevides, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E esse texto que foi aprovado na Câmara traz mudanças em imóveis e também na previdência privada. Também em destaque na economia é que o setor de serviços tem a maior alta desde 2022. O resultado de junho fica acima do previsto, provoca revisões nas estimativas do PIB deste ano e também pressiona o Copom. Transportes de passageiros e serviços de informação e de comunicação puxam essa alta aí no setor de serviços. Sobre o dólar aqui, que também é sempre destaque na área de economia, ele recuou em 0,84%, chegando a custar R$ 5,44. Essa que é a sexta queda consecutiva da moeda americana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a indicação do novo presidente do Banco Central entrou no radar de Lula, que discutirá o assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também em destaque na economia é o BNDES, que pode repassar mais de 15 bilhões à União. De acordo com o presidente aí do banco, Aloysio Mercadante, o banco quer contribuir com o esforço da Fazenda para equilibrar as contas e já responde por mais de 25% da receita esperada. Também em destaque aqui é sobre o Banco Central, sobre Gabriel Galípolo, que é o diretor da política monetária do Banco Central. Ele diz que a alta da renda pode estar vazando para os jogos. O diretor do Banco Central diz que parte dos rendimentos dos trabalhadores não está indo para o consumo e sim para apostas online e criptoativos. Também em destaque é a fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que quer a retomada de Angra 3 no litoral fluminense, essa que é a usina nuclear Angra 3, que está em construção desde 1981. Ele diz o seguinte: não vamos ficar com aquele mausoléu.
Também em destaque aqui na área da economia é a crise da Avon, da empresa Avon nos Estados Unidos, que derruba as ações da Natura. Os papéis da empresa caíram em 8,85% após pedido de proteção contra credores da subsidiária para operações internacionais e prejuízos no segundo trimestre. A companhia agora vai focar em número menor de países no exterior. Outro destaque aqui é o Pepsico, que lançará uma hub de inovação aqui, uma inovação global aqui no Brasil, e também Google e a Apple anunciam novos smartphones na guerra da inteligência artificial. Pelo mundo aqui, o destaque é a moeda de troca. Incursão na Rússia deve forçar Moscou à paz justa, diz a Ucrânia. E também em destaque pelo mundo é sobre a situação venezuelana, sobre pressão de impasse. Amorim sugere a Lula nova eleição na Venezuela. O assessor do Brasil lá na Venezuela, Celso Amorim, cogita a ideia de, enquanto a mediação com México e Colômbia estremece, ele sugeriu essas novas eleições aí, enquanto essa mediação está estremecida e há temores de que a crise na Venezuela impacte na popularidade de Lula. E por fim, o destaque aqui é na área da saúde. Samba da volta, vivi para contar, cheguei a ter 3% de chance de sobreviver. Conta DJ, que enfrentou 2 paradas cardíacas e 3 cirurgias após contrair uma infecção hospitalar. São esses os destaques que a gente tem internamente no Globo de hoje. O que a gente tem dentro do Estadão, Oceli? Amanda, internautas, telespectadores da TV da Transparência, eu começo com a coluna do Estadão. E a coluna de hoje também é muito importante para a gente entender como é que funciona a política brasileira. Ontem a coluna do Estadão, que nós lemos aqui, dizia, outro assunto muito importante, que a ANAC, que é a agência que regula, que acompanha, que fiscaliza toda essa área aeronáutica, aérea, com as companhias aéreas do Brasil, está sem um diretor efetivo desde abril de 2023, por causa de uma briga entre o governo e o grupo do Centrão, que é formado de deputados e senadores no Congresso Nacional. Por conta, o Centrão quer indicar um político para a direção da ANAC e a agência não aceita, que é um técnico. Então eles ficam renovando interinamente quem está lá hoje no cargo e não nomeia um técnico, um diretor efetivo para a ANAC. Hoje também trata de um assunto muito importante na questão da política. Vejam só, senador Davi Alcolumbre emplaca sua chefe de gabinete no conselho da PPSA. É uma empresa, a PPSA é a Pré-Sal Petróleo SA, a estatal do pré-sal. O senador Davi Alcolumbre, do Partido União Brasil do Amapá, emplacou sua chefe de gabinete, a senhora Ana Paula Albuquerque Lima, no Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo SA, a PPSA. A estatal gerencia contratos de exploração de petróleo no pré-sal. Ela, a Ana Paula Albuquerque Lima, ela é psicóloga de formação e nunca havia atuado no setor de energia, no setor de petróleo. A indicação foi enviada à PPSA, ao Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo, em junho de 2023, do ano passado, pelo Ministério de Minas e Energia. O chefe da pasta, o chefe do ministério, que é o Alexandre Silveira, é ex-senador e próximo
ao atual presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, lá do PSD de Minas Gerais, mesmo estado do Alexandre Silveira, Minas Gerais. E diz a nota que o Rodrigo Pacheco é aliado de primeira hora do Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, é bom que se diga, é presidente da principal comissão do Senado, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e é pré-candidato, está querendo ser o sucessor do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. A coluna, o Ministério de Minas e Energia afirmou que Ana Paula, a psicóloga Ana Paula, foi indicada pelo currículo e que a governança da estatal e pelo currículo e pela experiência em administração e gestão pública e que a governança da estatal, da PPSA, requer conselheiros com múltiplas formações. O Davi Alcolumbre não retornou às investidas da coluna sobre o assunto. Concursada como analista da Câmara Federal, Ana Paula se especializou em temas orçamentários. Desde 2019, ela está no gabinete de Davi Alcolumbre no Senado e ela lá no gabinete faz a gestão de suas emendas parlamentares. Como integrante do Conselho de Administração da PPSA, Ana Paula recebeu R$ 9.794 adicionais no mês de junho deste ano. O valor, esses 9.700, esse valor se soma a R$ 3.173 líquidos do gabinete de Alcolumbre e mais R$ 27.576 da Câmara Federal, que ela é servidora da Câmara Federal, efetiva, concursada, e recebe mais R$ 1.393 em auxílios. No total, a psicóloga, chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, recebe, ela recebe R$ 41.937 por mês, um pouco abaixo do teto limite de salário do servidor público, que é de R$ 44.000. Ela recebe R$ 41.937 por mês. Ainda continua a nota da coluna do Estadão, que é escrito pela jornalista Rosiane Kennedy. Ainda sobre Alcolumbre, ele inseriu na pauta da CCJ, da qual ele é presidente, projeto de lei que impõe critérios para a ordem de prisão preventiva. O autor é Flávio Dino, o autor desse projeto é Flávio Dino, que hoje é ministro do STF e ex-senador da República. Isso tudo ele coloca essa matéria em pauta no momento em que Flávio Dino está com a orelha queimando no Congresso Nacional por sua cruzada contra as emendas parlamentares via PIX. O relator dessa matéria na CCJ é o senador Sérgio Moro, também do União Brasil, como é Davi Alcolumbre. Vamos para a página dos editoriais do Estadão desta quarta-feira. Banco Central desfaz um mito. Nova pesquisa do Banco Central sugere que percepção do setor produtivo sobre a inflação é ainda pior
que a do mercado financeiro e mostra influência das expectativas nas decisões da economia real. Segundo editorial, é na área internacional. A aposta arriscada de Kiev. A incursão da Rússia humilhou da incursão da Ucrânia no território da Rússia, humilhou o Kremlin, pois pode fragilizar as defesas da frente ucraniana. Se será um ponto de virada ou um fracasso estratégico, dependerá da resposta dos aliados. Páginas de artigos. O advogado Nicolau da Rocha Cavalcante escreve a grande ausência na política brasileira. Ao tratar cidadania e economia como realidades antagônicas, a política brasileira torna-se escandalosamente disfuncional. Segundo artigo, é do sociólogo Paulo Delgado, A Energia dos Vícios. Ele escreve, uma época copiadora que se distancia cada vez mais das fontes das épocas criadoras e das gerações e ideias que não são mais levadas em conta. Páginas de política, lei da brecha e candidatos com menor tempo de TV apostam em programas podcast. Canais que cresceram na pandemia ajudam a aumentar a visibilidade de postulantes com menos exposição na propaganda eleitoral. Não há legislação específica que regule esse tipo de programa chamado podcast. E o jornal faz um levantamento dos 5 candidatos a prefeito de São Paulo, quem usa mais esse tipo de programa, que não tem regulamentação ainda na lei. Estadão, Portal Terra e a Fundação Armando Álvares Penteado promovem logo mais às 10 horas da manhã o primeiro debate promovido por um jornal. O primeiro debate mesmo foi promovido pela TV Band, pela TV Bandeirantes, mas promovido pelo jornal é o Estadão, que está promovendo logo mais às 10 horas da manhã o primeiro debate com os candidatos a prefeito de São Paulo, envolvendo essas 3 instituições: o jornal e as suas plataformas, o Portal Terra e a Fundação Armando Álvares Penteado, que é a FAAP. Portanto, logo mais às 10 horas. Continuando nas páginas de política, Alexandre de Moraes usou o Tribunal Superior Eleitoral fora do rito regular para investigar bolsonaristas, afirma o jornal Folha de São Paulo. Reportagem da Folha de São Paulo diz que gabinete do ministro do STF ordenou, de forma não oficial, a produção de relatórios. O STF exerceu seu poder de polícia, diz o ministro Alexandre de Moraes, rebatendo esta acusação. Vai ficar uma coisa muito descarada. É uma frase tirada, alertou o juiz que trabalha no gabinete de Alexandre de Moraes, e essa frase retirada aqui de cinco posts, né? De 5 mensagens que os juízes trocaram entre si sobre essa questão da investigação sobre os atos golpistas. E o jornal Estadão transcreve a matéria, que a matéria original é da Folha de São Paulo. Ele transcreve as conversas que vazaram entre os juízes, pedindo que o TSE investigasse bolsonaristas que atacavam
o próprio Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Nas páginas internacionais, Lula sugere uma nova eleição para superar a crise política na Venezuela. Já em Nicarágua, decreto do presidente Ortega fecha 15 ONGs, 15 organizações não governamentais. China declara apoio ao Irã, que rejeita apelo ocidental para parar com a briga com Hamas. Agora nas páginas de Brasil, após queda, Voepaz cancela voos de Fernando de Noronha. A conexão com Fortaleza, Juazeiro do Norte, no Ceará, e Natal, do Rio Grande do Norte, está indisponível até o dia 31. A empresa não detalha os motivos por que suspendeu os voos para Fernando de Noronha. No caso aí, a Voepaz, antiga Arvoredo. O ATR, a aeronave ATR que caiu, teve incidente em março passado e foi para manutenção, diz a matéria, a segunda matéria da página tratando sobre esse assunto. Processo de identificação de vítimas continua, mas em ritmo mais lento. Cientistas descobrem fenômeno parecido com El Niño e La Niña. Casos de estupro de crianças e adolescentes crescem no país. Os dados foram publicados ontem pelo Unicef e pelo Fórum de Segurança, que apontam um avanço de 3,5% entre vítimas de 0 a 4 anos e de 17,3% entre as crianças de 5 a 9 anos. Nas páginas internas do Jornal Povo, nós vamos ver que o Jornal Povo fez um recorte como é que está o estado do Ceará nessa pesquisa nacional. Na área de esportes, Copa da Libertadores, o Palmeiras conta com Estevão para sair da frente do Botafogo, para sair na frente do Botafogo. E a CBF ignora críticas de Abel e defende modelo de uso do VAR. Thales Magno faz mais um e Corinthians sai em vantagem. Santos vende Naming da Vila por 150 milhões de reais. Nas Filipinas, existe almoço grátis para o campeão olímpico. Páginas de economia e negócios. Os subsídios do governo federal, as ajudas financeiras do governo federal, mais de 40 bilhões, são 40,3 bilhões de reais, tornam o Brasil o país da energia barata, mas a conta de luz é cara. Essa é a matéria, manchete de capa do Estadão. Para analistas, os incentivos, esses subsídios criam um sistema com distorções. Taxação em plano de previdência deixado como herança avança em texto da reforma tributária aprovado na Câmara Federal e que agora vai ao Senado. Projeto prevê medida contra doação disfarçada entre sócios. Rodrigo Pacheco tenta votar hoje a renegociação da dívida dos estados. Campos Neto vê juro alto, mas não exorbitante. Temos mais de 1.700 projetos de clima apoiados. Quem diz isso é a Malu Nunes, que é diretor executivo da Fundação Boticário. A ambientalista faz balanço e avisa que a degradação continua a avançar e é preciso fazer mais.
quase metade das maiores varejistas do Brasil está vendendo agora através do WhatsApp. Broadcast premia os destaques do mercado. Lucro de 4 maiores bancos sobe 12,9%. E por último, a capa do caderno Cultura e Comportamento dedica aqui uma página inteira, uma entrevista com o engenheiro que inventou a Sala São Paulo. 25 anos depois, Mário Eduardo Garcia relembra os bastidores da construção da sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. É com você, Amanda. Nas páginas internas na Folha de São Paulo de hoje, o primeiro destaque é na área de opinião. Aqui a charge do dia mostra sobre a realidade e fugir da realidade, falando que a realidade atualmente é um pouco difícil ou também dizendo que alguns brasileiros estão alienados. Na área editorial, o primeiro fala que Galípolo paga pedágio por falatório de Lula. Ele, que é visto como provável chefe do BC a partir de 2025, o diretor dá mostras de ortodoxia antidemagogia do presidente. A credibilidade dele dependerá das ações. O segundo editorial é sobre a guerra vai à Rússia. A Ucrânia repreende e invade rival, encartada audaciosa que implica grande risco para Zelensky. Também em destaque aqui, nas páginas internas da Folha de São Paulo, é sobre a política, que na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, ele fala sobre Vaza Xandão. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, diz que as mensagens sobre os procedimentos não oficiais do ministro Alexandre de Moraes são razão para o impeachment do ministro do STF. Para ele, o caso é 1000 vezes pior do que as conversas entre promotores e o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, reveladas na Vaza Jato. Ele diz: se alegaram erroneamente que a Lava Jato seria um suposto conluio entre o juiz e o procurador, esse caso é 1000 vezes pior, porque o juiz e o procurador são uma pessoa só. Em destaque também aqui na Folha de São Paulo é sobre essa questão do Alexandre de Moraes, que acionou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fora do rito das investigações, revelam as mensagens que foram trazidas justamente pela Folha de São Paulo. O ministro do STF afirma em nota que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos. Aqui, a Folha de São Paulo traz 3 páginas sobre essa situação, aqui a situação de fora do rito que foi praticada pelo gabinete de Alexandre de Moraes. Aqui existe um organograma sobre a situação. Moraes fazia pedidos de produção de relatórios contra determinados alvos do juiz instrutor do seu gabinete, Ayrton Vieira. Por meio de WhatsApp, Vieira repassava os pedidos sem ofícios ou decisão para Eduardo Tagliaferro, que é chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Tagliaferro também recebia os pedidos e, com a sua equipe, monitorava as redes e os grupos de conversas para produzir os relatórios seguidos dos pedidos do gabinete de Alexandre de Moraes. Também em destaque aqui são as imagens dos diálogos aí entre o gabinete do Alexandre de Moraes, que pede um relatório contra o jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino, ele que é da ex-Jovem Pan. Também na política, ainda sobre esse mesmo assunto, o auxiliar sugeriu estratégia para evitar o uso descarado do TSE. Em áudio, o juiz instrutor demonstrou preocupação com a atuação dos gabinetes. Também em destaque aqui é ministro que reage após mensagens e diz que os procedimentos foram regulares, que foi Alexandre de Moraes que se pronunciou por meio de nota enviada pelo seu gabinete.
Também em destaque na política é a coluna de Hélio Gaspari. Ele fala sobre os 50 anos com a China, uma relação difícil desde o Império. Também em destaque são as eleições aí pelas capitais. Em São Paulo, Marçal omite empresa de mais de 22 milhões de reais em declaração para o TSE. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo declarou um patrimônio de 193,5 milhões e diz que a omissão desses 22 milhões foi um erro simples. Também em destaque aqui sobre São Paulo é que Nunes associa ex-coach, no caso o Pablo Marçal, ao PCC e diz que essa turma não vai comandar São Paulo. Outros destaques em São Paulo é que o prefeito Ricardo Nunes tem folga entre os mais pobres e evangélicos no segundo turno. Boulos está numericamente à frente entre os mais ricos e empata entre os pretos, mas não lidera, diz aí a pesquisa Datafolha. Também em destaque na política é a Câmara dos Deputados, que elabora propostas sobre emendas, as emendas parlamentares após as pressões aí pelo STF e pela PGR. Também em destaque pela política é o MDB, o PSD e o União Brasil, que travam disputas nas capitais. Os partidos estão na base do governo Lula, mas flertam com o bolsonarismo. Também em destaque a Sabatina, Folha, o UOL, como os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. O Marcelo Ramos, que é do PT, defende o legado de Lula e quer atuar na área da segurança. Pelo mundo, aqui, o principal destaque são as eleições na Venezuela, que Lula sugeriu nova eleição na Venezuela para sanar a crise. O presidente aventou o plano para o caso de Maduro não poder comprovar a sua reeleição. Aqui em destaque também é o presidente Lula, que se encontra com o chefe de uma província lá de Buenos Aires, na Argentina. E também falando sobre a Argentina, nunca bati em mulher, diz o ex-presidente Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, após ser acusado de agressão pela sua ex-companheira. Em destaque pelo mundo também é que Putin contra-ataca no sul da Rússia, Kiev descarta ocupação, boatos sobre a intensificação das forças na Ucrânia levam angústia a essas pessoas que moram nessa região, a capital da região homônima. Também em destaque aqui é o incêndio florestal que deixa ao menos um morto na Grécia e arrefece os arredores de Atenas. Nas eleições nos Estados Unidos, Trump rebate ataques de campanha durante entrevista a Elon Musk. Também em destaque são as áreas de mercado, que a Câmara dos Deputados aprova o segundo texto da reforma tributária com mudanças em imóveis e nas heranças. Propostas altera também o imposto sobre transição de bens e imóveis, o ITBI, e autoriza tributar os planos de previdência. Deputados analisam os destaques hoje. Também em destaque aqui é o governo que cede a pacote do Senado sobre a desoneração e exclui a contribuição social sobre o lucro líquido. Ainda na economia, na área de mercado, é sobre a decisão do Tribunal de Contas da União, que abre um crédito de 1,35 bilhões para o judiciário. A verba fica fora das regras e vai bancar os gastos com pessoal. Consultoria da Câmara diz que o corte agiu sem base legal. Também na economia, a alta do dólar não justifica a intervenção, diz o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E o diretor responsável pelo setor foi indicado por Lula, afirma o presidente do BC. Também em destaque no mercado é professor que questiona na justiça o uso de terras por estrangeiros. Ações pedem dissolução dos negócios sobre o argumento de falta de autorização. Também aqui a coluna de Ricardo Mussa, ele que é engenheiro de produção, fala sobre descarbonizar o transporte marítimo. Soluções flex são fundamentais para o setor ser efetivo na redução de emissões. E por fim aqui, o destaque na área da economia e da energia verde é o etanol.
também polui e o setor tenta reduzir as emissões. A eletrificação e o combustível a partir de biomassa são opções para o desenvolvimento. São esses os destaques internos que a gente tem na Folha de São Paulo. O que a gente tem no Povo, Celi? No Povo, o jornal cearense O Povo, Amanda, internautas da TV da Transparência, tem uma matéria falando que a Infraero e o governo do estado do Ceará conversam sobre um possível distrato de 10 aeroportos aqui do estado do Ceará, do interior do estado do Ceará. O jornal O Povo apurou que essa posição de fazer o distrato, de cortar os contratos, né? Chama-se distrato, pode ser revista, desde que o governo do Ceará decida atender as demandas, os pedidos da estatal, da Infraero. Uma reunião virtual marcada para hoje, às 16 horas, vai tratar do distrato entre o governo do Ceará e a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. O encontro será entre a direção da Infraero e o secretário-chefe da Casa Civil do governo do Ceará, o Max Quintino. A relação entre o estado do Ceará e a Infraero era muito turbulenta na época do ex-superintendente da Superintendência de Obras Públicas do Ceará, a SOP, o senhor Quintino Farias, personagem objeto, agora há pouco, de comentário do Edson Silva, dizendo que Quintino Vieira é uma pessoa não grata, tem candidatos a prefeito que não querem ter por perto, e dizendo Edson que o ministro Camilo Santana, depois que Quintino Vieira saiu da SOP e saiu sem nenhuma explicação ou nenhum motivo pelo governador, que o ministro Camilo Santana está à procura de um cargo para colocar o Quintino Vieira. Pois bem, a Infraero reclama do Quintino Vieira, dizendo que a relação, na época que Quintino Vieira era o superintendente de obras públicas do Ceará, era uma relação turbulenta e chegou ao extremo de o Quintino Vieira, é bom que se diga que saiu da SOP em maio passado, e chegou ao extremo essa turbulência na relação entre Infraero e governo do estado, de o presidente da Infraero, o Rogério Barzilai, enviar ofício no último dia 31 de julho ao governador Eumano de Freitas, propondo o fim do contrato que foi assinado em agosto do ano passado. Está fazendo um ano, portanto. Pelo contrato, a Infraero opera 10 aeroportos regionais no estado do Ceará. O jornal O Povo apurou que, apesar de a Infraero ter proposto a extinção do contrato de gerenciamento dos aeroportos do Ceará, a posição pode ser revista desde que o estado decida atender às demandas da estatal, da Infraero. Na época, Quintino Vieira, fontes do governo e na Infraero disseram que não havia disposição, que o Quintino Vieira não havia disposição para a negociação por parte do governo do Ceará. O contrato tem validade de 5 anos. Iria, portanto, até 2028. A Infraero assumiu todos os serviços referentes ao funcionamento dos equipamentos estaduais, desde a gestão administrativa e operacional, incluindo manutenção da infraestrutura e segurança operacional e aeroportuária dos aeroportos de Aracati, Jericoacoara, que não fica em Jijoca,
o aeroporto de Jericoacoara fica no município de Cruz, o aeroporto de Sobral, de São Benedito, de Iguatu, de Crateús, de Campos Sales, de Camusim, de Quixadá e de Tauá. São os 10 aeroportos. No ofício enviado a Elmano, Rogério Barzellai, que é o presidente da Infraero, listou 8 ofícios enviados a partir entre 11 de setembro de 2023 e 12 de julho agora deste ano. Nos documentos, a estatal cobra do governo o cumprimento do que fora acordado no ano passado, em agosto do ano passado, quando assinaram o contrato, que era o cumprimento desse acordo: reajuste tarifário, correção de prazo para contratos comerciais e investimento em infraestrutura. Este um compromisso exigido pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O presidente da Infraero afirmou no ofício ao governador Elmano de Freitas que os descumprimentos implicam desequilíbrio econômico-financeiro por conta, por exemplo, da não aplicação do reajuste das tarifas aeroportuárias. Cita ainda a limitação do prazo para concessão de áreas comerciais, inviabilizando a sustentabilidade do sistema. Menciona ser inviável a captação de novos negócios e investimentos. Sem recursos, a Infraero alega ainda não ser possível investir em melhorias determinantes para a segurança operacional e tendo recebido seguidas notificações da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, por conta da falta desses investimentos. É ainda matéria das capas internas do jornal O Povo, que no mês de julho, no Ceará, em média, 18 armas de fogo foram apreendidas por dia. 18 armas por dia. Na área internacional, ainda sobre as Olimpíadas de Paris, na ginástica artística, realmente o terceiro lugar ficou para a romena, Ana Maria Barboso. A Federação Romena de Ginástica anunciou que Ana Maria Barboso vai receber a medalha de bronze referente à final do solo da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em cerimônia que será realizada sexta-feira, dia 16. Outra matéria sobre as Olimpíadas, agora sobre Los Angeles. O que esperar do Brasil na Olimpíadas de Los Angeles, que vai acontecer em 2028? Mulher trans é inocentada de acusação de homicídio após 9 anos. A charge de hoje do Cleiton é uma releitura do antigo filme, do antigo seriado O Zorro. Ele diz: o Congresso voltou atirando para todo lado, tonto. Dizendo aqui o Lula no personagem de Zorro e o Fernando Haddad no personagem do índio tonto. Na coluna vertical, diz que a Assembleia Legislativa vota hoje projeto das Bíblias. Está na pauta de hoje da Assembleia Legislativa o desarquivamento da proposta do deputado apóstolo Luiz Henrique, do Republicanos, que prevê a inclusão da temática Bíblia nas escolas como tema transversal em currículos da rede pública de ensino do Ceará. Só que está dizendo que está na pauta, só que eu fui olhar o expediente da pauta da Assembleia, mas não tem. Está aqui para vocês poderem ver. O que é que tem na pauta da Assembleia de hoje? São 3 mensagens do governo
e 3 projetos de lei. Um do Renato Roseno, outro do Guilherme Bismarck e outro projeto de lei do deputado de Assis Diniz. Também tem 2 projetos de indicação, todos 2 do deputado de Assis Diniz. Não está na pauta da Assembleia de hoje, portanto, pode ser que seja incluída durante a sessão. Mas até o momento não está na pauta da Assembleia o projeto do deputado apóstolo Luiz Henrique, inclusive ele está de licença, ele não está no exercício da função, ele está de licença para tratar de interesse particular, né? Aí diz assim, como se trata de um projeto de indicação, tipo de matéria que normalmente serve como sugestão de deputados ou da Assembleia ao Poder Executivo, o texto tinha tudo para passar batido pela Casa. A proposta, no entanto, acabou ganhando nova proporção após ser respaldada publicamente pelo governador Eumano de Freitas, que prometeu comprar e colocar, a partir da aprovação da medida, bíblias em escolas públicas do ensino, da rede de ensino do Estado. O caso ganhou projeção nacional e dividiu opiniões entre o mundo político cearense. Uma das manifestações mais críticas veio do ex-ministro Mário Mamed, que foi ministro dos Direitos Humanos e também ex-deputado estadual. Em entrevista ao repórter Yuri Gomes, o petista afirmou que a ação contraria tanto o Estatuto do Partido dos Trabalhadores quanto princípios da Constituição. O governador Eumano, no entanto, falou mais sobre a iniciativa de ontem, afirmando que a matéria irá incluir não só a Bíblia dos cristãos, mas vai incluir livros de todas as religiões que o povo brasileiro professar. Não vamos induzir ninguém a ser de religião A ou B, disse o governador. O petista classifica a disponibilização de livros religiosos como ganho civilizatório. Resta saber se deputados evangélicos que primeiro comemoraram a medida de comprar bíblias para as escolas continuarão concordando com ela após essa novidade do governador de inserir outros livros de outras religiões. Ontem, também foi motivo aqui de comentário anteriormente desta manhã do Edson Silva, a deputada Lia Gomes fez ontem dura defesa do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, no plenário da Alesse. Fala da deputada ocorreu após o deputado de Assis Diniz do PT rebater novos ataques do pedetista ao PT no plano nacional. E essa matéria, tanto das Bíblias quanto da Lia Gomes, você pode ler no blog do Edson Silva, está aqui. Petista, que é o de Assis, leva bronca de Lia Gomes, que a Lia Gomes diz que o de Assis Diniz estava fazendo uma campanha sórdida contra Ciro Gomes, e realmente ela foi muito forte em cima do de Assis Diniz. A foto de destaque da coluna vertical é a foto do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O presidente desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes recebeu o título de cidadão honorário de Fortaleza. Natural de Mombaça, ele integra a magistratura do Ceará desde 1984. A reportagem de hoje do Jornal O Povo é continuando o mesmo assunto de ontem, sobre saneamento básico. Saneamento básico enfrenta desafios para ser universalizado no Ceará. Ontem era especificamente sobre Fortaleza e enumerava como estava o percentual de saneamento, de esgotamento sanitário, na verdade, nos bairros de Fortaleza. Outra matéria na reportagem de hoje diz que Cagesse perde 330 milhões de reais no faturamento anual
com ociosidade. Nas páginas de política, é a matéria sobre as Bíblias. Bíblias nas escolas. Governador Eumano de Freitas diz que livros de todas as religiões serão contemplados. Governador Eumano também diz matéria aqui, é a segunda matéria da página, ele presidia reunião que rejeitou o projeto de Bíblias em escolas em 2018. Era uma reunião da CCJ, da Assembleia Legislativa do Ceará, e tanto na época Eumano de Freitas era deputado estadual, tanto Eumano como hoje presidente Evandro Leitão votaram contra a compra de Bíblias nas escolas. Era um projeto de lei do deputado Bruno Pedrosa. E em 2018, Eumano votou contra esse projeto. E hoje, como governador, é a favor. Mas é a favor para se aproximar, é uma estratégia para se aproximar do público evangélico, através do pastor, do deputado apóstolo Luiz Henrique, que é dono de uma igreja que fica ali na Messejana, lá na Washington Soares. Outra matéria na área de política é quem é André Fernandes. Conheça o candidato a prefeito de Fortaleza pelo PL. Alexandre de Moraes usava o STF e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fora do rito para mirar aliados de Bolsonaro, diz o jornal. E quem é o jornal? O jornal que publicou esta matéria exclusiva, conforme vocês, os telespectadores, viram, foi lida agora há pouco pela Amanda, foi a Folha de São Paulo, que trouxe 2 páginas mostrando todo o organograma e as mensagens que vazaram entre os juízes que trabalham no gabinete de Alexandre de Moraes. E os outros jornais, o Jornal O Povo, o Estadão, o Globo, o Valor Econômico, todos eles reproduziram essa matéria da Folha de São Paulo. Eduardo Girão, senador cearense, hoje filiado ao Partido Novo, é o 3º candidato a prefeito de capital mais rico do Brasil. Ele declarou um patrimônio de um pouco mais de 48 milhões de reais. Já o candidato a prefeito de Maracanaú, o deputado Lucinildo Frota, declarou um patrimônio de R$ 184,88. Ao ser questionado, deputado, R$ 184,00, seu patrimônio? Não, foi um erro de digitação. Ele vai corrigir. Na área de economia, Câmara Federal aprova segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. O relator deste segundo projeto foi o deputado cearense Mauro Filho, do PDT. E Senado deve votar hoje o projeto de lei da desoneração. Eumano de Freitas, o governador, diz que hidrogênio verde é a maior oportunidade do Ceará ser industrializado. Transnordestina busca antecipar para este ano de 2024 o início das obras até o Porto do Pecém. Ceará tem o 2º melhor resultado no Brasil no turismo. Isso foi no mês de junho. Áreas de cidades. Registros de estupros de crianças até 4 anos, de 0 a 4 anos, aumenta 29,3% no Ceará entre os anos de 2022 e 2023. Essa é a amostra nacional, que está em todos os jornais nacionais, e que o Jornal Povo fez esse recorte com relação aos estupros no Ceará. Os dados são do Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, divulgado pela Unesco e também pela Unicef.
VaptVup da Messejana ganha sala sensorial para pessoas com autismo. Festa de Iemanjá começa a ser comemorada hoje. Amanhã, como todos sabem, amanhã é feriado em Fortaleza. Feriado em homenagem à padroeira da capital, que é Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. Os católicos homenageiam Nossa Senhora Assunção no dia 15 de agosto. Já os praticantes do candomblé homenageiam Iemanjá. Então amanhã é dia de muitas oferendas na beira-mar de Fortaleza. Todos os anos eles fazem esse ritual em homenagem a Iemanjá e os católicos em homenagem a Nossa Senhora da Assunção. Posto de Praia do Futuro é o 13º entregue pela Saúde de Fortaleza. O editorial do jornal O Povo de hoje trata sobre Sem Banheiro, a realidade de milhares de cearenses, fruto de uma reportagem de ontem do jornal O Povo, mostrando a falta de banheiros nas residências dos cearenses. E por último, é a capa do caderno de esportes. Na Argentina, agora é mata-mata. Fortaleza visita Rosário Central na Argentina hoje à noite e tenta largar em vantagem nas oitavas de final da Sul-Americana. Amanda. Nas páginas internas do Correio Brasiliense de hoje, a gente começa destacando a área de política, falando sobre o Congresso Nacional, que o segundo texto da reforma tributária é aprovado na Câmara dos Deputados, que avalizam o projeto de regulamentação da reforma tributária, que cria o Comitê Gestor para arrecadar e fiscalizar o novo imposto sobre bens e serviços. A votação de emendas e destaques ficaram para hoje. Em seguida, a proposta irá para o Senado. Também em destaque é a Superquarta, que tem dívidas dos estados e desoneração. Isso falando sobre o Senado, essa Superquarta vai ser hoje. E o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que a sessão plenária de hoje, lá no Senado, não tem hora para acabar. Também em destaque na política sobre a diplomacia brasileira. Lula avalia a proposta de segundo turno na Venezuela. Para tentar conter a crise no país vizinho, o governo brasileiro estuda sugerir novas eleições somente com Nicolás Maduro e o oposicionista Edmundo Gonzalez. Também em destaque aqui é o presidente Lula, que recebe opositor de Milei, falando sobre as relações com a Argentina, e também sobre a política nas entrelinhas. Luiz Carlos Azevedo escreve sobre a semana difícil para o governo no Senado. Ainda na política, Denise Altenburg fala sobre a hora de Arthur Lira. Quem conhece a fundo o funcionamento da Câmara dos Deputados tem feito o seguinte alerta para o presidente Lula: ganhará a presidência da casa quem tiver o apoio do atual presidente Arthur Lira. O deputado do PP de Alagoas conseguiu o que muitos tentaram e não alcançaram: ter o poder de fazer o próprio sucessor. Lira juntou à oposição um pedaço do governo e até no PT, e tem até gente no PT que diga que é melhor Lula fazer um acordo com ele do que tentar lhe dar um chapéu no plenário da Câmara. Só tem um probleminha: o nome mais afinado com Arthur Lira hoje é o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, que encontra dificuldades de emplacar no governo. A depender do Planalto, mais palatável é Marcos Pereira, do Republicanos. Hoje, porém, Pereira só chegará à vitória se obtiver o apoio de Lira, o que até agora não aconteceu. É esse xadrez que faz com que o presidente da Câmara espere um tempinho mais para anunciar quem apoiará para a sua sucessão.
Também em destaque, falando sobre a Câmara dos Deputados, é que Brazão sugere ficar suspenso. As alegações finais apresentadas pelos advogados do deputado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pedem o afastamento do mandato por 6 meses. Eles argumentam que esse é o prazo para o julgamento do cliente no STF, no qual será inocentado, acreditam eles aí sobre o caso Marielle. Também em destaque, agora pelo Brasil, é a tragédia em Vinhedo, que a Polícia Federal estuda a dinâmica do acidente aéreo. Ao todo foram identificadas já 35 vítimas, 17 corpos estão liberados para os familiares. A Força Aérea Brasileira inicia hoje o traslado das urnas. Também em destaque aqui, falando sobre os acidentes aéreos, é uma homenagem a Eduardo Campos. O prefeito de Recife, João Campos, que é filho de Eduardo Campos, prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais. O Eduardo Campos, que veio a falecer também em um acidente aéreo. Outros destaques são na economia, sobre as falas de Roberto Campos Neto. Ele disse que a Selic, que é a taxa básica de juros, não é exorbitante. O presidente do Banco Central afirma a deputados que o atual patamar da taxa básica, que é de 10,5% ao ano, é o menor do que a média em vários países, mas reconhece que o custo dos empréstimos ainda é exorbitantemente alto. Também em destaque é o setor de serviços, que avança em 1,7%. O volume de serviços ganhou impulsos em junho, após passar por uma queda aí, numa maior variação desde dezembro de 2022. Também no mercado, na coluna de Amaury Segala, o Ibovespa acelera e anima o mercado financeiro. Também em destaque aqui pelo mundo é que Maduro mira ONGs, fascismo e ódio. Falando sobre a Venezuela, a Assembleia Nacional, que é de maioria chavista, discute projetos de lei para controlar organizações não governamentais e tornar partidos políticos ilegais. O líder do parlamento diz que o texto é o primeiro voltado a fazer respeitar o resultado eleitoral. E por fim, o destaque no mundo é sobre o Oriente Médio, que o Irã rejeita apelos contra a ofensiva em Israel. São esses os destaques internos do Correio Brasiliense de hoje. E o que a gente tem no Valor Econômico, Oceli? A jornalista do Valor Econômico, Lu Aiquiota, escreve: conformidade reforça receitas em 22 bilhões de reais. Pastore e os caminhos e descaminhos do processo de estabilização. Aqui é a foto de Celso Afonso Pastore, ele que faleceu e foi presidente do Banco Central. O economista Afonso Celso Pastore escreveu o seu último livro em 2023. Publicada no fim de julho de 2023, poucos meses depois de sua morte, que foi em fevereiro, a obra não poderia ser mais atual. Conhecido pelo rigor em seus estudos e análises, o ex-presidente do Banco Central esmiuça como o Brasil chegou ao atual regime de política econômica, o tripé macroeconômico formado por regime de metas de inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal, numa perspectiva histórica, tratando das idas e vindas nesse processo. Despesa do INSS em 2025, do próximo ano, pode estar subestimada. Cenário é visto com desconfiança até no governo e abre espaço para despesas como investimento. Violência sexual contra jovens avança e morte violenta cai. É aquela matéria que eu falei, que o Jornal O Povo destaca a questão dos estupros no Ceará, que cresceu 20 e poucos %. Mas nesse mapa também apresentado pela Unicef e pela Unesco sobre a violência, o Ceará fica em 4º lugar.
no item mortes violentas intencionais de adolescentes até 19 anos. Em primeiro lugar, em mortes violentas intencionais, os assassinatos. É um nome, uma sigla que eles usam, em MVI, mas é os assassinatos de adolescentes até 19 anos. Quem fica em primeiro lugar é o Amapá, com 33,9%. Depois vem Bahia, com 23,5%. Depois Espírito Santo, com 18,5%. E em quarto, o Ceará, com 15,9%. Por grupo de 100 mil de assassinatos de adolescente até 19 anos. Setor de serviços sobe 1,7% em junho e tem volume recorde. A alta é disseminada, mas puxada por transportes e área de informação e comunicação. Aumento atinge 1,6% no primeiro semestre. Comunidade internacional errou com a Venezuela, diz o presidente Lula. Câmara Federal aprova texto base de projeto que fixa regras para o comitê gestor do IBS. O deputado aqui da foto, o cearense Mauro Benevides Filho, relator, incluiu em seu relatório um dispositivo que tem como objetivo dar mais segurança jurídica à aplicação das normas dos novos tributos. Congresso discute opções para reverter a decisão do Flávio Dino. A decisão do Flávio Dino é que as emendas parlamentares que mandam dinheiro para as prefeituras, elas sejam mais transparentes. E eles estão dando um jeito aqui de tornar essas emendas mais transparentes. A foto aqui é do presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. Fechado o acordo para votar hoje a compensação pela desoneração de impostos a 17 setores da economia brasileira. Matéria do Valor Econômico, citando a matéria exclusiva publicada pela Folha de São Paulo. Alexandre de Moraes acionou o Tribunal Superior Eleitoral fora do rito, afirma jornal. Ministro nega irregularidades. A América Latina vive nova década perdida de baixo crescimento, diz o CEPAL, que é o Conselho Econômico para a América Latina e Caribe. Apesar da tensão comercial, empresas alemãs elevam investimentos na China. Editorial de hoje do Valor Econômico. Prazo para universalização do saneamento corre riscos. Antes desejados, super ricos entram na mira do fisco. Em países europeus, o fisco é a Receita Federal, aqui no Brasil. Caderno Empresas. A empresa Ternium vai rever investimentos no Brasil se perder a disputa com a Uzi Minas, diz o diretor executivo da empresa. CSN venderá ações da concorrente, mas não fixa o prazo. Cassação de distribuidoras gera guerra jurídica. A ANP tira licença da Aster e da Copage, que apelam ao judiciário e enfrentam reveses. Fundador da Tokstok acusa a SPX de golpe e fundo rebate. A Natura vai financiar empréstimo para a Avon Internacional. A Sabesp, que é a CAGES de São Paulo, terá nova gestão a partir do fim de setembro. É preciso inovar sempre, afirma fundador da TCL. Preços de insumos caem,
oferta de carne se ajusta e JBS tem lucro de 1,7 bilhão de reais. O Valor Econômico, o Globo Rural e a CBN Agro vencem o prêmio Mais Admirados do Agro. Decreto sobre dívidas de produtores do Rio Grande do Sul descarta a anistia. Conab confirma redução de 6% na colheita de grãos da safra 2023-2024. Caderno de Finanças. Receita de bancos de investimento volta a recuar sem o IPOS. Galípolo, diretor do Banco Central, nutre percepção de alta da Selic. Nubank tem lucro e inadimplência maiores no segundo semestre. BNDES lucra 13 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. A XP vê captação reagir e tem lucro recorde. Renda fixa e previdência crescem 10% em junho. E por último, Amanda, é a manchete do caderno Legislação. STJ, Superior Tribunal de Justiça, afasta imposto de renda sobre transferências de cotas de fundo de investimento em herança. E Petrobras terá que pagar indenização milionária. É com você. E assim a gente termina o nosso primeiro bloco de notícias, te agradecendo pela audiência e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima.